Olá, sejam bem-vindos ao canal. Uma feliz Páscoa para você e sua família. O The New York Times publicou no dia 27 de março, fez duras críticas ao presidente, e na mesma linha eu publiquei um vídeo ontem sobre o Washington Post, também um jornal americano, que também publicou duras críticas ao presidente sobre a gestão da pandemia e sobre ele está mirando, segundo o jornal, está mirando na democracia. Bem, a situação do país com relação à pandemia é realmente catastrófica. Não é exagero dos países, os demais países estarem preocupados, pois se aqui a gente não cuida da pandemia, aqui a gente deixa o vírus circulando, não se faz um lockdown, outras variantes vão surgindo e vai se espalhando. Então, o controle que está sendo feito no mundo inteiro, o controle que está sendo feito para vacinar, o custo também, que é muito levado em conta, muitas vezes o custo é mais levado em conta do que as vidas. Então eles conseguem vacinar, aí uma variante aqui nova, mais agressiva, vai e espalha pelo mundo inteiro. Isso é muito negativo para o Brasil. O Brasil pode ter consequências por causa disso, pode ter bloqueios econômicos. Então não é questão de achar, é questão de que existe a necessidade de fazer um lockdown, existe a necessidade de fazer vacinação em massa, existe a necessidade de enfrentar o problema com seriedade, e o que nós vemos do governo federal é o contrário. Falta seriedade quando o ministro Pazuello diz que vai comprar 46 milhões e no dia seguinte o presidente diz que não vai comprar. Isso é falta de seriedade. Falta compromisso, falta alinhamento com a ciência. Quando a OMS fala que tem que fazer um lockdown e tem que fazer um auxílio para as pessoas que vão precisar, então não faz um lockdown. A gente nunca teve um lockdown de verdade aqui e a gente não se preocupa com a vacina, não se preocupa com o lockdown. Então a situação fica muito, muito difícil de ser revertida. Então pessoas estão morrendo, temos mais de 325 mil pessoas já que foram que poderiam ter sido salvas se tivesse sido feito um lockdown, como foi feito em alguns países. Está faltando insumos, faltou oxigênio em Manaus. Isso é falta de seriedade, no mínimo, para não cambar para o lado criminal, que isso será investigado, as responsabilidades de cada agente público, e o país fica negando a necessidade de fazer um lockdown. Cada dia o presidente fala que não vai fazer, que é contra o lockdown. E a sociedade, alguns setores da sociedade também endossam o presidente. Empresários que querem que abra, evangélicos, uma grande parte ingressaram no Supremo Tribunal Federal para as igrejas abrirem. Então, em vez de pressionarem o presidente para que o presidente faça a vacinação em massa, faça o lockdown, para a gente poder sair dessa situação, eles endossam o que o presidente quer, que não é fazer o lockdown. Ele quer que todo mundo funcione, ele quer a igreja funcionando, o futebol funcionando, a economia funcionando, sem dizer o que vai acontecer, porque os hospitais, sem explicar à população que tudo funcionando, os hospitais não vão dar conta, porque não há oxigênio suficiente, não há insumos suficientes, falta oxigênio, falta máscara, vai faltar todo tipo de insumo, vai faltar insumo para intubação, porque por mais que você queira abrir hospitais, existe um limite nessa abertura, um limite humano, de recursos humanos, um limite de insumos, as necessidades para a criação de leitos é crescente, é exponencial. A quantidade de pessoas que tem para formar equipes, ela é limitada. E o vírus não tem limite, o vírus ele vai crescendo de acordo com a circulação. O limite é o máximo de pessoas. O vírus pode contaminar 8 bilhões de pessoas. Se deixar, ele vai. E não há como ter hospitais suficientes, insumos suficientes para tanta gente. Vocês viram o que aconteceu em Manaus.
faltou oxigênio. E vou trazer aqui alguns dados que são lamentáveis, que não é tão divulgado, se fala muito rapidamente, mas talvez a maioria, talvez você não esteja sabendo. De janeiro a fevereiro, morreram 78 mil pessoas por Covid. Dessas 78 mil pessoas, 28 mil não tiveram acesso à UTI. 28 mil não tiveram acesso à UTI. Eles não tiveram a chance, morreram sem acesso à UTI. Não tiveram a chance de tentar ser sido salvo. Isso é um colapso. Isso é a prova do colapso. Se não há, ele não chegou ao leito de UTI, ele não foi assistido pelo Estado. O Estado deixou de atendê-lo. Então, são 28 mil brasileiros que morreram sem acesso a um leito de UTI. Então, isso já é o colapso. Uma outra coisa, uma outra notícia também, que em cada 10 leitos que são abertos, em cada 10 intubações por Covid, 8 morrem. Então essa política, já falei aqui até em outro vídeo sobre isso, falei em alguns vídeos sobre isso. Essa política de abrir leitos é uma política equivocada. Em cada 10 intubados em 2020, 8 morreram. Você pode pesquisar na internet. Então é óbvio que a política de abertura de leitos não é a política a ser defendida. Precisamos de hospitais, precisamos sim de abertura de hospitais, precisamos que tenhamos hospitais. Mas essa política não pode ser a política única. A política principal deve ser evitar a circulação do vírus, vacinação em massa. Então, para evitar a circulação do vírus é o lockdown. O cientista Miguel Nicoleles tem alertado, desde o ano passado, ele alertou para esse colapso, e agora, atualmente, ele está alertando para o colapso seguinte. Então, ele tem alertado de um ponto de não retorno, contaminação do solo, falta colapso, é o colapso funerário e por aí vai. É uma situação que nós estamos numa situação no Brasil que estamos colocando que tem que ter milhões de pessoas mortas para a gente fazer alguma coisa, é o que está parecendo. Uma vida nós temos que salvar. Uma única vida nós temos que salvar. Não precisa ser 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas morrerem por dia para a gente começar a fazer o lockdown. O lockdown tem que ser feito para salvar uma vida. A vida não tem preço. Nosso país está fechando os olhos para o que está acontecendo. E aqui eu não faço a crítica apenas a Bolsonaro. Aqui a crítica também às instituições. As instituições do Congresso Nacional, que poderia fazer desde o ano passado já providências com relação ao negacionismo, ao Procurador-Geral da República, que poderia também tomar providências com relação a omissões que geram perda de vidas. É um efeito em cadeia, né? E todos serão responsabilizados. Não pensem que depois que passar a pandemia que vai se deixar para lá, nós vamos deixar para lá, vamos ajeitar aqui. Não é assim que funciona. Então, muitos serão responsabilizados, cada um na sua proporção. Mas não importa responsabilizar, porque não vai trazer vidas de volta. Importa tomar as providências agora, que já deveriam ter sido tomadas. Então, reflitam sobre isso. Nós precisamos de um lockdown nacional. Precisamos que seja pago auxílio emergencial para todas as pessoas que dele necessitem. Está na nossa Constituição. A assistência social é para quem dela necessitar. Está lá, a partir do artigo 93, a Seguridade Social. A Seguridade Social está na Constituição, na ordem social, a partir do artigo 193. Então, estão fazendo emendas, estão criando leis. A lei já está aí. A nossa Constituição é uma das melhores do mundo, tem seus defeitos, mas está sendo riscada do nosso dicionário e a gente nem sabe. E as pessoas que deveriam lutar por isso, uma parte não quer saber, outra parte sabe e não se importa. Mas eu estou fazendo aqui o meu dever de cidadão, eu estou falando. Então até o próximo vídeo, se inscreva no canal, compartilhe se você gostou e reflita sobre o tema trazido aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.